virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Mais um dia de programa Mães Amorosas. Hoje, segunda-feira, início de semana, também iniciando o mês de dezembro. Senhor Jesus, o ano está chegando ao fim, mas nós temos a certeza que até aqui o Senhor nos abençoou. O Senhor nos ajudou, nos firmou na sua palavra. Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão por mais um ano de compromisso, por mais um ano na vida da igreja, lendo a Bíblia, lendo os dias mais sábios, provérbios, nosso devocional, o alimento diário. Graças a Deus estamos aqui. Então, vamos iniciar o programa com provérbios, palavras de sabedoria. 1 de dezembro, graças a Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. O título: Não confie em você mesmo. O homem é presunçoso quando a sua vida prospera, ele atribui o sucesso à sua própria capacidade. Quando, porém, ele se defronta com situações de extrema dificuldade em que se sente absolutamente impotente para sair delas, ele se desespera e pede socorro a Deus. Por esse motivo, assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 5 e 7. Antes de entrar na boa terra, o Senhor alertou o povo de Israel: Guarda-te, não te esquecerás do Senhor teu Deus, para que não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 8, do 11 ao 14. Não seja insensato, antes, porém, ande em sabedoria, confie no Senhor e seja salvo. Não seja insensato, eu também falo aqui, seja gratos ao Senhor. Nós temos nossas coisas, nós temos carro, temos casas, temos muitas coisas, mas a gente tem que saber que foi tudo o Senhor que nos deu força para trabalhar. Nós não fizemos do nosso braço mortal a nossa força. A nossa força vem do Senhor. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Antes de qualquer outra coisa. Senhor Jesus, mais uma segunda-feira, vamos ler o alimento diário desse livro Saía um Rio do Éden, autor Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. Na semana 3, segunda-feira, a leitura bíblica está baseada em Gênesis 2:5, Salmo 110:3 e Mateus 18:3. O ler com oração também está em Mateus 18:3 e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ó Senhor Jesus, esclarece, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade para as nossas vidas nessa manhã,
que o Senhor possa trazer, Senhor, em nossa mente, vontade e emoção, ó Senhor, a convicção e a certeza daquilo que o Senhor quer para nós, com essa leitura. Ó Senhor Jesus, um chamamento aos valentes de Davi. Na mensagem dessa semana, cujo título é Uma auxiliadora idônea para o homem, veremos que Deus conta com a raça humana como uma auxiliadora idônea a fim de realizar sua obra. Para cooperar com ele, o ser humano precisa estar imerso no rio da vida, da água da vida, Senhor Jesus. Para cooperar com ele, o ser humano precisa estar imerso no rio da água da vida, no qual é purificado, enriquecido com elementos divinos e assim tem na sua alma salva. Senhor Jesus, que rico! Dessa maneira surgirá Sião, a parte forte da igreja, o filho varão, aqueles que hoje lutam pelo reino e que desfrutarão das bodas do Cordeiro, reinando por 1000 anos com Cristo. Desde que os valentes de Davi passaram a se envolver mais na obra do Senhor, muita coisa mudou. Muitos deles têm se empenhado em servir ao Senhor com excelência, e agora há condições de aprimorarmos diversos serviços. Nosso desejo é que o Senhor possa avançar ainda mais rapidamente entre nós. Para isso, precisamos incluir mais valentes de Davi. Não deixaremos ninguém permanecer no Egito. Todos devem sair para servir ao Senhor e lhe celebrar uma festa. Estamos muito esperançosos, pois muitos já ouviram esse chamamento e assumiram responsabilidades. Hoje já estão envolvidos em alguma atividade e até mesmo na administração e coordenação dos serviços. Cada valente de Davi tem um compromisso de encontrar outros e enganjá-los pacientemente, um a um no serviço ao Senhor, até que todos sejam incluídos para que sua obra avance. Senhor Jesus, os nossos valentes de Davi estão junto com o Senhor, a obra do Senhor está avançando. Entretanto, o mais importante é que cada um deles siga de perto a palavra profética. Essa é, sem dúvida, a principal atividade a ser praticada. Mediante sua promessa no Salmo 110, o Senhor nos concedeu os adolescentes como gotas de orvalho. Salmo 110, 3. No ano de 2020, essa palavra profética foi nos revelada e no ano seguinte já contemplavam sinais de seu cumprimento. Aleluia! Iniciou-se em uma cidade turística do interior paulista, onde um grupo de adolescentes começou a pregar o evangelho com ousadia, e em 2022 surgiram as primeiras casas de adolescentes. Essa atividade rapidamente se espalhou e hoje já são mais de 550 casas de adolescentes espalhadas por toda a terra. A palavra de Deus se cumprindo. O Senhor nos concedeu os adolescentes como modelo para mostrar para os adultos que os adultos podem retornar à simplicidade e amar a palavra com reverência, conforme está em Mateus 18:3, que lemos com oração. Desde então, toda a igreja tem sido energizada. Senhor Jesus! Lembremos que em 2019 a comportagem já estava sendo revolucionada. O CEAP foi restaurado e a rede de cuidado foi instalada nas igrejas. Com a chegada dos adolescentes, tropas, os jovens assumiram a função de capitães para cuidar das tropas e orientá-las. Hoje, até mesmo os irmãos e irmãs com idade superior a 50 anos, intendentes, estão totalmente envolvidos. Aleluia! Assim, por meio do TCI, tropas, capitães e intendentes, o Senhor tem promovido tanto a multiplicação quanto a consolidação de pessoas na vida da igreja. Por meio dos projetos Vem e Vê, Missão Família, conseguimos alcançar muitas pessoas. Os irmãos têm sido canais de bênção, enviando mensagens de imersão diária a seus contatos por meio de listas de transmissão no WhatsApp. Esse movimento tem produzido grande efeito, graças ao Senhor.
O fato de Deus ter criado uma auxiliadora idônea para o homem mostra que ele não realiza sua obra sozinho na terra, mas conta com a colaboração do homem. Se o homem não age, ele não tem como agir. O livro de Gênesis nos revela que o Senhor não havia feito chover, porque não havia homem para lavrar o solo. Ó Senhor Jesus, Gênesis 2:5. Deus envia a chuva quando há homem para lavrar o solo. Onde existe a cooperação do homem, Deus libera a bênção. Onde existe a cooperação do homem, Deus libera a bênção. Mas se não houver quem coopere, ele não age. Ó Senhor Jesus, é por isso que o Senhor precisa de nós, sua igreja. A igreja é a auxiliadora idônea de Cristo. Ó Senhor Jesus, quanta luz, né? Que o Senhor possa nos dar esse coração puro de crianças, para como igreja fazer a vontade de Deus, sem ficar analisando nada, mas sim obedecendo a palavra e pregando o evangelho do reino para que o Senhor volte. Jesus é o Senhor, uma semana excelente. Amém. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele lhe desse, ela nunca mais teria sede, porque a água que ele lhe desse seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus! E do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos fazer imersão de segunda-feira. Sou um canal para levar a vida de Deus. Sou um canal que leva a vida de Deus. Sou um canal. De novo. Sou um canal que leva a vida de Deus. Sou um canal. De novo, bem animados. Sou um canal que leva a vida de Deus. Sou um canal. Sou um canal que leva a vida de Deus. Sou um canal. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é o Senhor. Segunda-feira? Estamos aqui nessa segunda-feira já, 1º de dezembro. Você acredita nisso? É verdade. 1º de dezembro, nós estamos rumo já à vitória. Ó Senhor Jesus, eu me empolgo demais, porque quando você começa a ler em janeiro, é que você olha, né? Você olha tantos livros para você ler, aí você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? E agora a gente já está aqui no finalzinho, né? E Senhor é maravilhoso, nos deu sabedoria, né? Então, tudo que você aprendeu, toda a palavra que entrou dentro de você, ela é sua, ninguém tira mais de você. É a sua porção, certo? Então, é importante você dedicar o seu tempo à leitura, porque ela é viva e ela entra dentro de você, né? A palavra entra dentro de nós, e quando ela entra, ela pertence a você, certo? Jamais você vai perdê-la. É isso aí. Por isso a gente, todo ano, encoraja as irmãs a fazer um voto. Faz um voto de leitura, porque se você faz um compromisso com o Senhor, chega naquela hora, você quer cumprir aquele voto. Então, é importante você fazer um voto. É o que eu pratico e é uma salvação para mim. Então, passando para vocês o que a gente pratica aqui, né? Amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Começamos dezembro. Obrigada. Senhor, seja conosco nessa semana. Senhor, agora perto de tantas e tantas
festas, né, e tantas coisas. Nós ainda precisamos arrumar um tempo para o Senhor, nós ainda precisamos remir o nosso tempo. O Senhor sabemos que vai ficar difícil, está funilando. Ó Senhor Jesus, mas nós ainda queremos consagrar o nosso tempo para o Senhor. Por isso nós nos comprometemos a estar com o Senhor essa semana, na leitura bíblica. O Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos compreender, abra o nosso entendimento, para que a palavra possa entrar, para que a luz possa tornar tudo claro. Senhor, fala conosco, Senhor. Nós estamos lendo esse livro de Daniel, que essas visões são para os nossos tempos finais. Senhor, dá-nos sabedoria, entendimento, para entendermos o que nós estamos lendo. Ó Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmãs. Nós também temos livros, tá? E eu quero indicar um livro para você, da editora Árvore da Vida, que é o livro de Daniel. Senhor, seja conosco nesta segunda-feira. Vem? Vamos lá. Vamos começar a nossa leitura do capítulo 8. A visão sobre o carneiro e um bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro e tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Só abri um parênteses aqui, para você ver que quando o Senhor Jesus veio, ele fazia o que o Pai queria, certo? E aqui, esse carneiro, ele dá chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e ninguém pode resistir a ele. Ele faz o que ele quer, certo? Faz o que ele quer. E ele se engrandece cada vez mais. Versículo 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, e cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Isso tipifica, cresceu em toda a terra, né? Os 4 cantos da terra. Versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Essa terra gloriosa que é Israel. Certo? Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário.
O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Então, essas 2.300 tardes e noites é o mesmo que 3 anos e meio, certo? É a grande tribulação. Versículo 15. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando eu caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Ele causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração, ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Mas agora as nossas notas, vou me limitar às notas, tá certo? Como a gente vem fazendo até aqui, tá? Daniel 8, de 1 até o versículo 12 e 13, foi escrito em hebraico e focaliza o povo de Deus durante os tempos dos gentios. A visão de Daniel 8 predisse eventos que envolveram o segundo e o terceiro império mundiais, em um período que vai do 6º ao 2º século antes de Cristo. Belsazar se tornou corregente com Nabonido no ano 553 a.C.
E supondo que Daniel tinha 15 anos quando foi exilado para a Babilônia, ele deve ter recebido esta visão no ano 550 a.C., quando estava aproximadamente com 70 anos. Então, veja bem, quando ele teve a visão do capítulo 7, ele tinha por volta de 67. Passou-se uns 3 anos, ele teve agora essa visão, com 70 anos. Embora os eventos deste capítulo antecedem os acontecimentos descritos em Daniel 5, que é quando ele foi jogado na cova dos leões, eles foram incluídos aqui por causa do foco literário em Israel no tempo dos gentios. Assim como no capítulo anterior, Daniel teve uma visão de animais, né? Agora ele viu o carneiro e o bode, né? Os quais representavam impérios do mundo. Primeiro, ele viu um carneiro, que indicava o Império Medo-Persa. Este Império Unido possuía 2 chifres representando as 2 nações, ou seja, a Média e a Pérsia. Um era mais comprido que o outro e o mais alto surgiu por último, o que indica a posição dominante da Pérsia no Império. Apesar de ter sido originalmente o reino mais fraco, ela se tornou mais forte, certo? Nota 5. Daniel também viu um bode, que representava o Império Grego. O chifre notável do bode representa Alexandre o Grande. O bode cruzou sobre a face de toda a terra tão rápido que nem encostou no chão. Isso aponta para a rápida conquista de Alexandre o Grande, de todo o Oriente Próximo. Em apenas 3 anos ele conquistou tudo. Foi muito rápido. O bode golpeou o carneiro e quebrou seus 2 chifres, ou seja, a Média e a Pérsia, né? Sugerindo a esmagadora derrota da Medo-Pérsia pelo Império Grego. Tá mostrado na estátua também que ele viu lá no capítulo 2, né? Esse é o 3º reino, que é a Grécia, que dominaria o 2º, né? Que era a Medo-Pérsia. Apesar do bode tornar-se muito grande no auge do seu poder, o grande chifre foi quebrado. Isso indica a repentina morte de Alexandre no auge da sua grandeza, né? Isso aconteceu no ano 323 a.C. Seu reino foi dividido entre 4 de seus generais: Cassandro sobre a Grécia e Macedônia, Licímaco sobre a Trácia e Ásia Menor, Seleuco sobre a Síria e Babilônia e Ptolomeu sobre o Egito. Descrito na visão como 4 chifres notáveis, enormes, que o substituíram. Alexandre o Grande era tão forte que precisou de 4 generais para substituí-lo. Nota 9 a 12. Em contraste com o pequeno chifre que virá do 4º reino, que é Roma. Olha a estátua de novo lá. O 4º reino é Roma. Descrito no capítulo 7, versículo 8, um outro pequeno chifre emergiu de um dos 4 reinos em que foi dividido o Império Grego. Este era Antíoco, no 4º século antes de Cristo, governante da dinastia Seleucica, que conquistou áreas adjacentes ao sul e ao leste, mas dominou especialmente a terra agradável de Israel. Ele pisoteou brutalmente o povo judeu e o perseguiu do ano 170 até o ano 164 a.C. Antíoco se apresentava de forma blasfema como príncipe do exército, como o próprio Deus, chamado de príncipe dos príncipes, pondo fim ao sacrifício diário e profanando o santo templo em Jerusalém. Isso aconteceu, está registrado na história aí,
ano 167 a.C., ele praticou e prosperou, mas apenas por um pouco tempo. Nota 13:14. Um anjo anunciou que a profanação de Israel por Antíoco duraria apenas 2.300 dias, até que o templo fosse rededicado por Judas Macabeu no ano 164 a.C. Este acontecimento é celebrado até hoje pelo povo judeu durante o festival de Hanukkah, a festa da dedicação. Está registrado também em João, capítulo 10, versículos 22 a 23, fala sobre essa festa aí. Daniel recebeu a interpretação da visão da parte do anjo Gabriel, como você vê no 15:16, quando é citado o nome dele, né? Eram 2 anjos, então entre 2 anjos, junto com Miguel, que recebeu o nome das Escrituras. Então, Gabriel e Miguel vieram juntos aí para falar com Daniel. Também trouxe a mensagem das 70 semanas ao profeta Daniel, que nós vamos ver amanhã, não perca. Esse anjo Gabriel é o mesmo que anunciou o nascimento de João Batista, né, a Zacarias. Ele também anunciou o nascimento de Jesus, o Messias, que está em Lucas, né? Você pode conferir com Lucas 1:19 e também o Lucas 1:26. No versículo 17, Gabriel se dirige a Daniel como filho do homem, mas não fez o uso do equivalente hebraico do título aramaico dado ao Messias, né? Ele chama de filho do homem, mas não está se referindo a Jesus, falando com o filho do homem como um ser humano ali, né? A expressão utilizada aqui enfatiza a fraqueza humana e a mortalidade de Daniel. Então, Gabriel também indicou que a visão era referente aos tempos do fim. E isso é surpreendente, visto que todos os eventos aqui preditos se passaram entre o 6º e o 2º século antes de Cristo, e não parecem ser eventos dos últimos tempos. Leitores de todas as épocas identificaram Antíoco como pequeno chifre do capítulo 8, mas também reconheceram que ele tipifica o anticristo. Então, esse Antíoco, o Epifânio, que profanou o templo, que falou blasfêmias, né? No ano 167 a.C., ele tipifica o anticristo, ou seja, a história vai se repetir, né? Como nós vemos aqui no capítulo 8. Ele tipifica o anticristo. Sendo assim, embora esse capítulo se refira diretamente a Antíoco, ele também pertence aos últimos tempos. Logo, há uns 2 cumprimentos dessa visão. Então, ele teve a visão, aconteceu que ele previu no ano 167 a.C., mas a história vai se repetir e esse Antíoco vai fazer as mesmas coisas dentro do templo, profanando o templo, blasfemando o nome do Senhor. Só que ele é o anticristo dos tempos finais, certo? Nota 23:25. Após sua explicação resumida da visão de Daniel, Gabriel ampliou sua descrição de Antíoco. Ele assumirá o trono ao enganar o herdeiro de direito, seu sobrinho Demétrio. O grande poder do Antíoco não viria de seu próprio poder, mas de uma fonte satânica. A princípio, ele seria próspero, derrotando governantes e generais poderosos e destruindo muitos do povo santo de Deus, Israel, e enganaria a si mesmo, pensando ser superior o suficiente para se opor ao Eterno. Não obstante, o rei definitivamente e repentinamente seria destruído, não por meio de assassinato nem de batalha, e sim por alguma enfermidade enviada por Deus. Certo? Ou seja, será destruído não por mãos humanas, certo? Nota 26. Gabriel orientou ao profeta Daniel e encerrou a visão.
não para esconder seu significado dos leitores fiéis das Escrituras, mas para proteger o documento e mantê-lo seguro até o futuro distante, isto é, até o tempo de Antíoco, cerca de 400 anos depois que Daniel recebeu a visão. Até o tempo do anticristo, que ainda é futuro, mas já foi tipificado por Antíoco, certo? Então, tudo que Antíoco fez, o anticristo também fará. Agora eu quero mostrar para vocês o porquê, quero mostrar a comparação que tem do Antíoco com Anticristo, né? E faço uso da Bíblia King James para mostrar isso para vocês. No capítulo 8, versículo 9, referência também no capítulo 7, versículo 8, são simbolizados por chifres pequenos, inicialmente pequenos. Antíoco era um rei insolente, um rei de duro semblante. Capítulo 8, versículo 23. O anticristo terá uma aparência imponente. Referência, capítulo 7, versículo 20. Antíoco era um mestre em astúcia. Versículo 23 do capítulo 8. O brilhantismo do anticristo é sugerido pelos olhos do chifre, que está no capítulo 7, versículos 8 e 20. Antíoco tinha grande poder. Capítulo 8, versículo 24. O anticristo terá um poder ainda maior. Referência, Daniel 11, versículo 39, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 13, versículo 7 e 8. Antíoco recebia poder de Satanás. Capítulo 8, versículo 24. Assim como o anticristo receberá poder de Satanás. Referência, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse 13, versículo 2. Antíoco destruiu milhares. Capítulo 8, versículo 25. O anticristo destruirá muito mais. Apocalipse 13, versículo 15. Capítulo 16, versículos 13 e 16. Antíoco prosperou por um curto período. Capítulo 8, versículos 25. Da mesma forma, o anticristo durará pouco tempo. Capítulo 11, versículo 36 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Antíoco perseguiu os judeus. Capítulo 8, versículo 24 de Daniel. Assim como o anticristo o fará. Capítulo 7, versículo 21 e 25. Apocalipse 12, versículo 13. Antíoco era um enganador. Capítulo 8, 25. O anticristo será mestre em enganar. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Apocalipse 13, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 19, versículo 11. Antíoco era orgulhoso. Capítulo 8, versículo 25. O anticristo será megalomaníaco. Capítulo 7, versículo 8, 11, 20, 25. Apocalipse 13, versículo 5. Antíoco blasfemava contra Deus. Capítulo 8, versículo 25. Assim como o anticristo, capítulo 7, versículo 25, capítulo 11, versículo 36. Antíoco não foi morto por mãos humanas, capítulo 8, versículo 25. Também, tampouco o anticristo o será, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Apocalipse 19, versículos 19 e 20. Amém? Então, eu me mantive fiel às notas. Você pode entrar mais na palavra, desfrutar mais, certo? E a dica fica aqui. Quando você vê alguém com essas descrições, né? Começar como algo pequeno, um chifre pequeno,
e tudo isso começar a acontecer, você saberá que este é o anticristo, certo? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais e estou amando ler Daniel com vocês de uma maneira nova, né? Passando todas essas notas para você e crendo que o Senhor vai dar muita luz aí para todos nós, amém? Jesus é o Senhor, que o Senhor abençoe você nessa semana de segunda-feira, que a gente sabe que vai ser luta e mais luta, mas a gente vai vencer. Com Jesus a gente chega lá. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, mais um dia de leitura bíblica. E hoje, 1º de dezembro, vamos ler Salmos, capítulo 120. Provérbios, capítulo 28, versículo 25 e 26. E a primeira carta de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Graças ao Senhor, já foi lido a primeira parte, o livro de Daniel, capítulo 8, pela irmã Vera. Então, vamos completar a leitura pelo roteiro, né, que a gente lê em um ano. Só falta um mês para terminar, graças a Deus. Então, vamos ler o Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Infelizmente, muitos querem paz, outros querem guerra. Mas um versículo que eu gosto muito é o versículo 1 que fala: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Graças a Deus que nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Pai, o Senhor, que quando nós invocamos o nome do Senhor, nós clamamos, Ele nos ouve. Eu creio que quando eu clamo, quando eu invoco o nome do Senhor, o Senhor me ouve. Amém? Agora Provérbios 28, 25 e 26, que fala assim: o cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. A palavra fala que o nosso coração é corrupto. Então, melhor é confiar no Espírito, confiar em Deus, crer que a nossa força vem do Senhor. Amém. Agora, a primeira carta de João, capítulo 2, do 1 até o 14. Vamos ler. Jesus, nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevam um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando
e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu toco em um versículo aqui, o 8 e o 9, que fala assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que o Senhor nos livre dessa cegueira, que o Senhor nos livre desse sentimento. Nós temos que amar uns aos outros, né? Nós temos que andar na luz do Senhor. Amém. Bom dia, irmãs. Até amanhã com a leitura bíblica. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no capítulo 3 e o subtítulo de hoje é: Se o Deus da Glória aparecer a você e lhe pedir para deixar tudo o que tem a partir de agora, a fim de conduzi-la a um lugar que você não conhece, não questione, só obedeça. Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido chegou até nós, irmã. Toda a bênção de Abraão está descrita em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa bênção é a bênção de Abraão, que inclui nossa eleição, predestinação, redenção, encabeçamento em Cristo e recebimento do Espírito Santo como promessa e penhor. Temos a responsabilidade de levar a bênção de Abraão e alcançar todas as famílias da terra. Essa bênção é o Espírito prometido. Servas diligentes. Nós precisamos fazer com que essa bênção alcance as pessoas. Eu e você temos a missão de sair para levar a bênção de Abraão a todas as famílias da terra. Nós somos muito abençoadas, né? Além de nós sermos abençoadas, nós também somos essas abençoadoras que podem levar essas bênçãos a todas as famílias, aonde nós estivermos, a todos os lugares. Filhos da promessa.
A descendência que vem da promessa por meio de Isaque se refere a Jerusalém celestial, a igreja. Não se trata do povo judeu na terra. Antes, Deus havia prometido que a descendência de Abraão seria tão numerosa como a areia da terra, o que representa a descendência terrena. Porém, a descendência celestial, representada pelas estrelas no céu, se refere à igreja, refere-se a nós. Aleluia! Deus mudou o nome de Sarai para Sara e prometeu-lhe um filho. Não obstante a idade avançada de Sara, estando Abraão ainda incrédulo, o Senhor reafirmou que ele lhe daria um filho, chamado Isaque. Em Gênesis 17, 16 e 19, lemos: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Portanto, Agar corresponde a Jerusalém atual, terrena, que está em escravidão sob a lei. O filho da escrava nasceu segundo a força da carne. Em contrapartida, o filho da livre, Sara, nasceu mediante a promessa, e não pela força da carne. Sara corresponde a Jerusalém lá de cima, livre e celestial. Serva diligente, eu e você somos nascidas lá do alto. Somos a descendência celestial de Abraão. Lemos em Isaías 54:1, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Esse versículo faz referência a Sara, que foi desprezada por Agar. Os filhos da Jerusalém terrena equivalem aos filhos da escrava Agar. Precisa ser muito vantajoso ser filho dela, pois Agar era fértil, podia gerar filhos, a qual a estéril terá mais filhos do que a outra. Essa graça que chegou pela promessa, né? Que a estéril ela teria mais filhos do que a outra. E nós somos filhos da promessa, como Isaque. Melhor do que muitos elementos palpáveis que a religião pode ter, é ser fruto da promessa de Abraão e fazer parte da Jerusalém celestial. Em Isaque foi estabelecida a aliança perpétua para a sua descendência. Assim como Isaque, nós somos filhos da promessa, nascidos da Jerusalém celestial, mediante a graça, sobre a aliança da promessa. Assim, tornamo-nos herdeiros segundo a promessa. Irmãs, nós somos herdeiras dessa promessa, graças a Deus. Nós somos herdeiras dessa promessa. A verdade do Evangelho anunciado por Paulo aos Gálatas o gerou pela graça. Eles eram filhos da Jerusalém celestial, nascida lá do alto, filhos da mulher livre, preparadas para tomar posse da promessa por meio do Espírito. O Evangelho de Deus trouxe a graça e ela gerou todos nós. A graça é nossa mãe. Os judaizantes eram filhos da escrava e queriam levar aos Gálatas, gerados pela verdade do Evangelho pregado pelo apóstolo, de volta à escravidão da lei, fazendo retroceder para Jerusalém terrena, a qual está em escravidão sobre a lei. Mas nós não vamos retroceder. Ó Senhor Jesus, os judaizantes queriam retornar, para a lei e decair da graça para a lei, sendo que o Senhor já nos libertou da escravidão da lei, do pecado, e
E eles queriam voltar a fazer, a servir a Deus segundo a lei. Mas hoje nós já recebemos a vida de Deus pela graça, pela fé. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós e nós podemos servir o Senhor em novidade de vida. Não segundo ritos, segundo maneiras, né, da lei, mas segundo a vida do Senhor. Não somos filhos da escrava, e sim da livre. Vivemos sobre a liberdade da graça para desfrutar plenamente o Espírito prometido, até darmos a bênção como filhos herdeiros de Deus. Não vamos voltar à escravidão. Sigamos o Espírito e continuemos praticando o ouvir da fé, para que o Senhor tenha a liberdade de operar milagres e levar sua obra adiante até a sua volta, para que recebamos a herança de reinar com Cristo por 1000 anos. Oh, Jesus é o Senhor. Viver pela fé. Deus nunca elitizou a fé. O que precisamos é de espírito correto e humilde, como o de Abraão. Deus se revelou a ele e ele partiu conforme a palavra de Deus. Para crer, nós precisamos da palavra. Deus precisa revelar-se e falar para gerar a fé. E quando cremos no falar de Deus, pela palavra revelada, as coisas acontecem. É assim que Deus age. Devemos ter zelo por quem luta com coração puro para preservar o Evangelho entre nós. Não busquemos fama, irmã, não busquemos fama, seguidores, que é o que o mundo procura hoje, né? Dinheiro, qualquer outro interesse próprio. Nosso coração deve ser puro e simples para encontrar a Deus, o satisfazer e o servir. Deus procura engajar-nos em seu propósito, porque quer retornar. Sim, é um desejo no coração de Deus. Ele deseja retornar e Ele precisa de nós para isso. Estamos aqui para cooperar com Ele e trazê-lo de volta. Há pessoas espalhadas por toda a parte que buscam a Deus, mas ainda não foram encontradas. Por isso, saiamos às ruas para pregar o Evangelho do Reino. Somos usados por Deus para achar os seus buscadores. Todos os que buscam o Senhor de coração puro encontram uns aos outros ao longo do caminho. Quando nos encontramos, juntamo-nos, pois nosso destino é somente um, o Reino. Precisamos encontrar os 144 mil vencedores engajados para trazer o Senhor de volta. Amada serva diligente, você deve seguir o Senhor de perto. As que andam na presença de Deus Todo-Poderoso são aperfeiçoadas por Ele. Deus as capacita e as torna perfeitas. Busque intensamente o Senhor e a sua presença hoje. Ame a palavra do Senhor, que é a sua própria presença, e isso a tornará uma serva diligente perfeita. Servas diligentes reconhecem que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquela que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Lembre-se, irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. Graças ao Senhor, que o Senhor nos chamou para uma tarefa tão preciosa, né? Que é trazer o Senhor de volta. O Senhor conta conosco nessa terra para buscar esses buscadores. Nós somos buscadores, mas que estão buscando também outros buscadores, aqueles que têm um coração simples, um coração que deseja trazer o Senhor de volta, que não busca os seus próprios interesses, né? Não busca fama, seguidores ou riquezas, né, dessa terra, mas que buscam a vontade do Senhor. Que o Senhor possa achar em nós esse coração e que nós possamos ser essas também que vão atrás desses buscadores, né? Que lutam, que pregam o Evangelho, que saem às ruas. Que o Senhor possa usar cada um de nós. Vamos orar? Ó Senhor Jesus,
somos tão abençoados por Ti, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu. Senhor, nos chamou pela Tua graça, não para seguirmos leis exteriores, mas para sermos guiados pelo Teu Espírito. E nós queremos continuar nesse caminho, continuar ouvindo o Senhor, andando na Tua presença, porque só assim nós seremos perfeitos, porque só o Senhor é perfeito. Senhor, muito obrigada. Que possamos também ser esses que lutam pela Tua vontade, com quem o Senhor possa contar nessa terra, que o Senhor ache em nós tal coração, Senhor. Senhor Jesus. Amém, irmãs. Que Deus nos abençoe.